Olá pessoal, tudo bem? Então, já está acostumado aí com esse meu olá pessoal, tudo bem, né? Eu sempre começo meus cursos assim. Então a gente agora, né, no nosso curso aqui de Engenharia de Software, nós vamos falar do desenvolvimento ágil, né? Que são mais conhecidos como as metodologias ágeis, né? Vamos falar de várias. Então, um bloco aqui bem interessante e que as bancas costumam cobrar bastante, beleza? Então, vamos comigo aqui no slide, acompanha aí. Então, vamos lá. Desenvolvimento ágil, né? Então, já começamos aqui com aquele clássico para pensar, né? Pensador ali, vamos lá, vamos pensar aqui, acompanha comigo. Modelos tradicionais, né? Ou dirigido a planos, né? O que são os modelos dirigidos a planos? É uma classificação lá do Somerville que eu nem abordei muito aqui no nosso curso de engenharia de software, porque basicamente são os modelos tradicionais, né? Qual você tem um plano e você segue esse plano. A gente falou lá do RUP, né? É um modelo basicamente que você tem que conhecer todo o contexto do software e você faz a especificação e depois você desenvolve, né? Então, esses modelos tradicionais ou dirigidos a planos, eles são interessantes, né? Por exemplo, no caso de sistemas críticos de controle de segurança, aqui é um exemplo que está lá no livro do Somerville, né? Onde uma análise completa do sistema é essencial. Não tem como você fazer um sistema desse sem você conhecer o todo, né? Fica muito complicado um sistema crítico. Mas no mundo atual, um ambiente de negócio caracterizado por mudanças rápidas, você utilizaria essas abordagens tradicionais? Então, gente, volta comigo aqui. Veja, a questão do contexto que eu falei lá no começo, né, do nosso curso, né? Você lembrar que os processos, né, as metodologias têm contexto. Então, basicamente eu trouxe isso para pensar logo no começo do curso aqui de desenvolvimento ágil, que em alguns contextos que você tem que conhecer o todo, você não vai utilizar uma metodologia ágil, né? Nós vamos ver quando nós devemos utilizar as metodologias ágeis, porque dessa forma depois você consegue responder as questões das bancas facilmente, beleza? Então vamos voltar aqui no slide e acompanha comigo, vamos lá. Então, desenvolvimento ágil, né? Desenvolvimento ágil, né, é concebido para produzir rapidamente software úteis, ok? O software ele não é desenvolvido com uma única unidade, mas com uma série de incrementos, né? Cada incremento inclui uma nova funcionalidade do sistema. Então veja, as metodologias ágeis de desenvolvimento ágil, ele usa uma abordagem incremental, né? Tá lembrando lá do processo incremental? Quando eu falei do processo incremental, eu falei que a gente voltaria aqui no desenvolvimento ágil, porque basicamente, desenvolvimento ágil é incremental, né? Com algumas peculiaridades. Os processos de especificação, projeto e implementação são intercalados, então eles acontecem meio que em paralelo, né? Já é uma diferença lá da abordagem tradicional. Não há uma especificação detalhada do sistema e a documentação do projeto é minimizada, então o foco aqui na metodologia ágil é você ter o produto pronto, né? Você finalizar o produto. Então você não tem tanta documentação. Nós vamos falar aqui do manifesto ágil hoje também, de alguns valores e princípios para você entender esse contexto aqui do desenvolvimento ágil. E as interfaces de usuários são desenvolvidas interativamente, ok? Ou seja, com interação entre as partes, né? A criação rápida do projeto de interface por meio de desenho e posicionamento de ícones. Então, você vai interagir lá com o seu usuário. Então, gente, o desenvolvimento ágil, ele tem essas características, ok? Ainda vou falar de mais algumas aí no próximo slide. Então, basicamente, uma forma de pensar e desenvolver software diferente daquele modelo tradicional no dirigido a planos, né? Qual você pensa no todo, depois você tem toda a especificação, você vai lá e codifica, né? Veja que esse modelo, ele tem exemplos de quando você deve ser usados, então não vai utilizar metodologia ágil para tudo, ok? Tem que ver o contexto. Retomamos essa discussão aqui, né? Já falei disso lá no passado. Então, vamos voltar lá para o slide para a gente ver mais algumas características. Vamos lá?
Então, outras características, né? O sistema, né, utilizando o desenvolvimento ágil, ele é desenvolvido em uma série de versões, né? Os usuários, isso aqui eu tenho que arrumar um errinho aqui. Esses errinhos, gente, deve ser... Eu não acreditava em duende não, mas depois que eu vi a Xuxa e aparece esses erros aqui no slide, eu estou dizendo que existe duende, porque eu que não fui que fiz isso aqui, ok? Fica aí a brincadeira, né? Então, deve ter sido os duendes, eu não fui não. Os usuários finais e outros stakeholders do sistema são envolvidos na especificação e avaliação de cada versão. Eles podem propor alterações ao software e novos requisitos que devem ser implementados em uma versão posterior do sistema. Ok? Então, veja que tem uma sistemática aqui diferente, né? Stakeholders são envolvidos e por aí vai. E o software vai tendo várias versões. Então, é uma forma mais rápida de desenvolver, né? O documento de requisito do usuário apenas define a característica mais importante do sistema. Tá lembrando lá dos documentos de requisito, né? Que a gente falou lá na engenharia de requisitos. Então aqui nas metodologias ágeis, o documento de requisito ele é mais simples, certo? Então não vai ter aqui todo aquele processo lá da engenharia de requisitos para você produzir o documento. Agora, de fato, volta aqui comigo. A gente vai ver, eu não trago aqui essa discussão inicialmente, porque as bancas não entram nessa polêmica, né? Mas só para você pensar ainda um pouquinho aí. Num contexto ágil, você tem muita dependência das pessoas, né? Das pessoas terem conhecimento, das equipes estarem auto-organizadas. A gente fala um pouquinho do manifesto e fala dos princípios e valores, aí a gente aprofunda um pouco mais nisso. E aí, os documentos de requisito, eles são feitos de forma mais simples, né? Mas não exime de você utilizar aquelas técnicas, né? Aquelas técnicas da engenharia de requisito, a validação. Isso é importante. Às vezes, quando você você quer desenvolver de forma ágil, mas você tem equipe terceirizada, você tem um contrato, não vai dar para você trabalhar de forma tão informal, né? Quando a gente falar das metodologias específicas do Scrum, do XP, a gente vai falar como é que eles levantam requisitos. Aí a gente compara lá com a engenharia de requisitos, ok? Então, por enquanto, é só você saber que o documento de requisitos ele é mais simplificado, beleza? Então, vamos voltar comigo no slide, acompanha aí. E aí vem os métodos ágeis, ok? Então, provavelmente o método ágil mais conhecido é o Extreme Programming. Na verdade, hoje, né, falam muito do Scrum, marca o Extreme Programming, mas o XP, ele basicamente, ele tem todos os fundamentos das metodologias ágeis, foi o XP que trouxe, ok? Nós vamos falar dessas duas metodologias em blocos específicos, então não se preocupe. Outras abordagens ágeis que a gente também vai falar aqui no nosso curso, né? Nos próximos blocos. Scrum, não se preocupe, teremos aí uns 3 blocos sobre Scrum, para a gente falar bem dessa metodologia, você não vai errar nenhuma questão. Crystal, a gente fala um pouquinho aí dela também. O desenvolvimento de software adaptativo, né? Que é o Adaptive Software Development, o ASD, vamos falar também. Desenvolvimento de sistemas dinâmicos, né? Que é o Dynamic System Development, o DSDM. Desenvolvimento dirigido a características, né? Que é muito mais conhecido como FDD, né? Feature Drive Development. Então, esses métodos aqui nós vamos falar nos próximos blocos, ok? Não se preocupem. Nós vamos começar pelos que têm menor quantidade de questões, que basicamente aqui está invertido, né? O mais importante são os primeiros. Aí nós vamos conversar, nós vamos nos próximos blocos começando por FDD, DSDM, SDM, ASD, Crystal, Scrum e XP. A gente inverte, ok? E aí vem o tal do manifesto ágil, né, gente? Então, olha só. O que aconteceu lá com a engenharia de software? A gente já viu como ela surgiu, a evolução dos processos, a abordagem tradicional. E aí vem agora os métodos ágeis para tentar agilizar, né, como já fala, o desenvolvimento de software, você entregar produtos melhores, né? Então, com a evolução da engenharia de software e o constante fracasso dos projetos de desenvolvimento utilizando abordagens tradicionais, em 2001 diversos profissionais compilaram as melhores maneiras de desenvolver software
E essa foi a origem do Manifesto Ágil. Então, o que estava acontecendo, né? Tem estudos, né, como do Standish Group, que mostram que as abordagens tradicionais, né, desenvolver software no geral não é uma coisa tão simples, né? Pelo critério lá do Standish Group, eu vou mostrar esse estudo aqui nos próximos blocos, né, para fazer um comparativo. Os projetos de desenvolvimento de software, o maior percentual deles são considerados fracassados. Por quê? Porque lembra dos problemas lá do início da engenharia de software, estouro de orçamento, não atender requisitos de usuários, prazos não cumpridos. Levando esses critérios em consideração, os softwares sempre são fracassados. Ele nunca atende esse critério, ou estoura o prazo, ou estoura o orçamento, ou o requisito não atende direito. E aí o Standish Group faz um comparativo entre abordagem tradicional e ágil. E na ágil, para pequenos e médios projetos, eles têm resultados bem melhores. Eu vou mostrar esse estudo para vocês no próximo bloco, que ele é bem interessante, ok? Mas nesse colapso, né, palavra que eu gosto muito, nesse colapso que estava aqui em engenharia de software, porque estava demorando demais para entregar software e os requisitos mudando, né? E nós falamos aqui que as metodologias ágeis, elas surgiram, né, para poder entregar software de qualidade, né, conforme a necessidade dos usuários e num contexto de mudanças, né, que é o comum nos dias de hoje, onde os requisitos mudam, elas pegam e tentam, de alguma forma, fazer com que isso funcione. Então, o pessoal estava lá insatisfeito, alguns já estavam desenvolvendo de forma ágil, aí eles se reuniram para escrever o manifesto, né? O manifesto já surgiu bem depois, a gente viu lá algumas datas, metodologias lá já foram surgindo ali nos anos 80, 90. E aí na utilização, né, elas foram virando melhores práticas e depois se compilou essas melhores práticas para que todos conhecessem. Então, basicamente, foi isso que aconteceu nessa época. Então, vamos voltar comigo aqui no slide, vamos lá. Então o Manifesto Ágil ele prega alguns valores, ok? Tem a referência lá no final que você pode acessar lá o site do Manifesto e ler um pouquinho mais. Mas basicamente eu tirei de lá esse texto aqui, ok? Então ele fala o seguinte, né? Tá lá no site, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando a outros a fazer o mesmo. Através desse trabalho passamos a valorizar o quê? Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. E responder a mudanças, mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, né? Esses itens aqui, à direita, valorizamos mais os itens à esquerda, por isso que eles estão aqui em negrito, ok? Então, gente, olha só. Basicamente esses são os valores. E aí era uma crítica, principalmente ao processo que era mais utilizado aí nos anos 90, que era o RUP, né? Que era uma abordagem tradicional. Então, veja, eles valorizam mais indivíduos e interações, mais que processo e ferramenta. O RUP o que era? Era uma instância do processo unificado no qual tinha uma ferramenta automatizando todo o processo. Então, se entendia que se você seguisse o processo, fizesse os levantamentos de requisitos e a cada passo fosse gerando artefatos, no final você teria o software, né? Na teoria isso funciona, mas num contexto de mudanças, qual os requisitos mudam o tempo todo, ficou muito burocrático. Então o pessoal ágil falou, não, cara, isso não está dando muito certo, né? Temos que valorizar mais indivíduos e interações. Valorizar mais software em funcionamento, mais que documentação abrangente. O RUP, lembrando das aulinhas lá que a gente teve de RUP aqui no nosso curso, gerava documentação pra caramba. Então, às vezes, você tinha mais documentação do que software em funcionamento. Então o pessoal, não, cara, tá errado, nós temos que ter software em funcionamento. Isso que agrega valor pro negócio, isso que o usuário fica satisfeito. E isso é verdade mesmo. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Veja, nas abordagens tradicionais, por você ter basicamente fase de requisito e uma série de burocracia para desenvolver o software no final, você
acabava não colaborando tanto com o cliente. Você queria que o cliente, né, e eu posso falar por mim mesmo, que estou na área já há bastante tempo, quase 15 anos, é que o cliente não poderia vir com mudança no meio do processo, depois que passou a fase que a gente negociava os requisitos com ele. Porque se tivesse mudança, isso teria custo, isso faria a gente mudar o escopo da aplicação, isso às vezes uma mudança que ele pedia mudava basicamente tudo, mas só que não era má fé do usuário, né? Às vezes eram requisitos que eram mal entendidos ou mudanças de paradigmas que precisava que o software atendesse. Então não adiantava a gente seguir desenvolvendo o software que não atendia a necessidade dele. Então eles falaram, não, cara, tem que ter mais colaboração com o cliente, ok? Isso não tem como você só seguir um plano, vou seguir o plano, vai dar certo. Não, tem que ter colaboração com o cliente. E responder a mudanças. Isso aqui vocês já entenderam, né? Por que tem que se responder a mudanças? Essa é até, né, depois das explicações fica mais fácil de entender. Até bem óbvio agora porque que a gente tem que responder as mudanças. Então esse era o contexto lá do Manifesto Ágil. Então eles pregavam esses valores. E as metodologias ágeis utilizam esses valores, né? Elas entendem isso aqui como premissas, ok? Então vamos voltar para o slide para a gente ver os princípios, né? São 12. E aí os princípios são esses 12 aqui, né? Eu não vou ler todos, mas fica aí para vocês. Eu vou falar os que eu acho mais importante, né? Então as metodologias ágeis, elas pregam o seguinte, ó. Simplicidade é essencial. Esse aqui é super importante, ok? O primeiro aqui da lista, né? Também é importante de ser lembrado. Satisfazer, né? Eita, o professor está falhando hoje aqui. Satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então, o cliente tem que estar satisfeito. E receber software o tempo todo, né? Incrementos de software. Que agregue valor. Ele vai utilizando, isso vai agregando valor para a organização, né? O segundo, mudança nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Ou seja, aquela guerra lá com o usuário, para ele não fazer mudança nos requisitos, aqui acaba. Isso aqui é princípio, né? O manifesto, não, as mudanças são bem-vindas, mesmo que tardiamente. Obviamente, as metodologias, elas tratam essas mudanças como é que você tem que absorvê-las no projeto, ok? Não é o usuário ficar mudando o tempo todo e você sair programando tudo que ele muda. Tem formas, né, de tratar isso aqui. Nós vamos ver quando a gente abordar as metodologias e falar de forma detalhada delas, então não se preocupe. Terceiro também, eu acho muito interessante, entregar frequentemente software funcionando. Você tem que sempre entregar software para o usuário, né, para que ele possa trabalhar. E uma última, né, que eu acho muito legal também, é essa aqui, o 12º, ó. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Então, as metodologias ágeis pregam essa autonomia da equipe, ela refletir e procurar melhoria contínua, né? Ver o que falhou, o que pode ser melhorado. Nós vamos falar das metodologias, nós vamos falar principalmente da Scrum, né? Do Scrum. E ele tem lá momentos que você faz isso aqui, né? Você para fazer o que está escrito aqui nesse princípio, beleza? Então, vamos continuando. Aí, gente, eu vou trazer aqui uma primeira questão, né? Para a gente analisar. Então, vamos lá. Manifesto ágil para desenvolvimento de software, proposto por Beck, né? Quem um dos autores lá, que foi o que falou da metodologia XP, que nós vamos falar também no nosso curso, não se preocupe. Ele propôs, né, 12 princípios. Né? Acabamos de mostrar os princípios. Aí, basicamente, a questão aqui pergunta o seguinte: não corresponde a um desses princípios criados por esses autores, né? Qual que não corresponde? Aí, professor, você nem falou os 12, agora me pergunta qual que não corresponde. Eu falei, não, fica tranquilo. Você vai ver que, se você... volta comigo aqui rapidinho. Se você entender a filosofia do que é agilidade, você consegue responder a questão sem ter que decorar princípio nenhum. Eu mesmo nunca decorei esses princípios aqui, certo? Se você me perguntar os 12 de cabeça, eu acerto, acho que a simplicidade é essencial, só isso. O resto eu não sei de cabeça nenhum, ok? Mas se você entender a filosofia ágil,
que é o que importa, você vai conseguir responder as questões facilmente. Então, vamos ver os itens aqui, vamos ver se você já entendeu um pouquinho da filosofia, né, do que ela é. Aí, se você entendeu, você já consegue responder essa questão. Então, vamos lá. Então, ele quer o que não corresponde, ok? Então, vamos ver. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-organizadas. Essa aqui será que não corresponde? Vamos ver a próxima. A simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser feito, né? Isso aqui é um princípio ágil. Letra C. O projeto, para ser ágil, precisa ter um controle bem definido sobre as pessoas e as tarefas que elas executam. Letra D, vamos lá. A prioridade é satisfazer o cliente através de entrega antecipada e contínua de um software que tenha valor para o mesmo. E letra E, a entrega do software deve ser feita com uma frequência pré-determinada de tempo, preferencialmente uma escala de tempo mais curta. Então, gente, olha só, sobre as metodologias ágeis, né? Aí os princípios, né? Tem lá a tabelinha. Você não pode pescar agora, hein? Não volta lá na tabelinha para ver não. Vamos tentar responder. Qual que não corresponde? O que as metodologias não têm como princípio? Qual desses itens, né? Só tem um item errado. Vamos ver a questão, vamos ver a resposta. Volta lá. Então, ó, a resposta é letra C, gente. Olha só. Nas metodologias ágeis, você não precisa ter um controle bem definido sobre as pessoas e as tarefas que elas executam, porque as equipes são auto-organizadas, ok? Além disso, veja que as pessoas têm que estar motivadas, né? Um time ágil é um time motivado, né? Nós vamos falar das metodologias, vamos ver como é a importância deles estarem motivados. Então, você não exerce esse controle sobre as pessoas e as tarefas dessa forma aqui. Não precisa, o projeto ágil não tem isso. Isso aqui está mais para RUP, né? No RUP você sabe que cada papel está fazendo e o que ele tem que entregar. Então, você sabe o que eles estão fazendo e o que eles têm que executar, né? O que a pessoa está fazendo e para onde ela tem que ir. Então, isso é mais cara do RUP. Então, se você voltar lá na tabelinha, né? Do slide 8, você vê os princípios, você vai ver que existe o princípio das melhores arquiteturas, requisitos do projeto, emerge de equipes auto-organizadas. A simplicidade, né, é fundamental, então é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser feito. Então você procura ao máximo simplificar para não ter que fazer trabalho indevido, né, trabalho inútil. Nós vamos ver também, quando a gente falar de outras metodologias ágeis, a importância disso, né? Você fazer o que importa. A prioridade, né? Letra D. A prioridade é satisfazer o cliente através de entrega antecipada e contínua de um software que tenha valor para o mesmo. É outro princípio também. E a entrega do software deve ser feita com uma frequência pré-determinada de tempo. Preferencialmente uma escala de tempo mais curta. Então, são todos princípios das metodologias ágeis, menos a letra C. Ok? Então, a agilidade não prega esse controle dessa forma que está escrito na letra C. Beleza? Vamos ver mais uma questão. Aí, padrão CESP, né? Concurso aí do STJ. O padrão CESP, você tem um item para responder certo ou errado, ok? Então, vamos lá aqui. Metodologias ágeis aplicam técnicas de desenvolvimento iterativo e evolutivo de tempo limitado. Por isso, exclui qualquer tipo de documentação, apoiando-se apenas em conversas informais. Então, gente, preste atenção comigo aqui. Veja, metodologias ágeis, ela tem aqueles valores e os princípios, né? E nós vimos um pouco lá de como funciona o desenvolvimento ágil. Então, esse item aqui, ele está certo ou errado, né? As metodologias ágeis aplicam técnicas de desenvolvimento iterativo e evolutivo de tempo limitado. Por isso, exclui qualquer tipo de documentação, apoiando-se apenas em conversas informais. Certo ou errado? Né? Vamos ver lá no slide, vamos ver a resposta? Então, ó, errado, né, gente?
Por quê, né? Volta comigo aqui. Metodologia ágil não prega não ter documentação nenhuma e ser tudo informal, não é nada disso, né? Nós vimos lá nos valores, né? Se dá mais valor, né, ao que está à esquerda, né? Então não se prega o fim da documentação, mas na verdade que se faça a documentação que é necessário. A agilidade vem muito de você fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Veja que nos projetos de sistemas, né, usando metodologias tradicionais, quando você pensava basicamente no todo antes de desenvolver, se ele tentar levantar todos os requisitos e depois entregar o software, ou pelo menos naquele contexto, naquele ciclo, né, você ter um requisito claro para depois desenvolver, e isso gerava, dependendo do processo, né, uma quantidade enorme de documentos, você não tinha tanta flexibilidade para alterações, né? Então era o oposto aqui, né? A questão já está afirmando aqui que não tem documentação nenhuma, é tudo na informalidade. Não é isso, né? O que se procura com a metodologia ágil é um meio termo, né? Ter a documentação necessária, fazer o trabalho que precisa ser feito. Vamos falar de várias aqui, nós vamos ver que todas pregam exatamente isso, né? Fazer aquilo que tem que ser feito, atender o usuário, melhorar a comunicação, né? Parece até coisas óbvias, né? Mas não são. Na realidade lá, né, quando você trabalha, você fala, ah, professor, mas já trabalho no lugar, isso realmente acontece, né? Tem muito problema de comunicação, às vezes tem documentação demais, às vezes... Então, são problemas reais, gente, não são problemas ilusórios. Realmente, as metodologias ágeis ajudam muito, mas os críticos delas, né, falam bastante que elas não trouxeram nada de novo. Na verdade, você vai ver que o processo já é uma mistura de iterativo e incremental, que já existia. O que ela trouxe de novo? Na verdade, o que ela trouxe de novo, a gente vai ver quando a gente falar de cada uma delas, né, das principais pelo menos, elas trazem de novo a forma como você lida com mudanças, né? Que na abordagem tradicional, você não está muito preocupado com mudança, está preocupado em entender o que tem que ser feito e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, basicamente é isso. Então, vamos voltar aqui no slide. Então, item errado, ok? Então, não se apoia apenas em conversas informais. Isso aqui não é metodologia ágil. Fica aí o gabarito, ok? Como sempre, no final. A gente continua, né? Então, vamos falar de outras metodologias ágeis, né? Aquelas principais que eu comentei, mas aí surgem outras como... Aí vamos ter que falar do TDD, BDD, Kanban também, né? Kanban introduz conceitos lá do Lean, do sistema Toyota de produção, que é bem interessante. A gente vai falar dela bastante aqui também. Então, a gente continua nosso curso com esses outros assuntos. Então, volta comigo aqui para a gente encerrar. Então, nesse primeiro bloco, a gente fala basicamente do desenvolvimento ágil e dos valores e princípios das metodologias ágeis, ok? Já trouxemos algumas questões, né? Para você entender como isso é cobrado pelas bancas e um pouco da forma de você pensar, né? Que aqui basicamente se prega você ter maior flexibilidade, né? Agilidade aqui é entendido como flexibilidade para você atender mudanças, né? Basicamente isso, que nas abordagens tradicionais as mudanças às vezes eram rejeitadas, né? Falar em mudança de requisitos já era um estresse danado. Até porque a gente viu no curso que mudança de requisitos tem um impacto muito grande no software, né? Então, a forma aqui de trabalho é bem diferente. Você tem ciclos menores e aí essas mudanças vão sendo minimizadas também. Então, quando você tem um ciclo maior, aumenta o risco, né? Só você voltar no curso que você vai lembrar que a gente falou disso tudo. Então, as metodologias ágeis, elas vêm nessa toada para resolver esses problemas, ok? Então, eu espero vocês nos próximos blocos aqui dentro do nosso curso de Engenharia de Software, agora no tópico de desenvolvimento ágil, né? Das metodologias ágeis. E a gente vai falar bastante do que as bancas cobram, né? Então, as bancas gostam muito desse tema, então é bem cobrado. Então, espero vocês e até a próxima.